Aleluia. Boa noite, igreja. A graça e paz, amém? Glória a ti, Jesus. Se coloque de pé, por favor. Vamos adorar o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Nosso culto da vitória. Em nome da nossa vitória é Cristo Jesus. Amém? E que nós possamos nos alegrar. Somos mais que vencedores nele. Não importa o que aconteça, não importa o que os nossos olhos têm visto, não importa a nossa realidade, o que importa é que nós temos um dono, nós temos alguém ao qual nós pertencemos, e ele nos conhece, ele nos vê, ele vê todas as coisas e ele vê aquilo que nós não podemos ver, não podemos alcançar, porque ele conhece o futuro. Amém? Que nós possamos nessa noite estar tranquilo na presença dele. Amém? Fala pro teu irmão aí, fala assim, o que está perto, fala, relaxa. Fala aí, começa já a mexer com quem está perto de você, fala assim, relaxa. Deus não perdeu o controle, amém? Deus não perdeu o controle de nada, ele tem o controle sobre suas mãos. Ele está sentado no trono e ninguém tem autoridade para tirar ele do trono. Glória a Deus. Ninguém tem autoridade maior do que ele. Ninguém tem força maior do que a dele. Ele é soberano. Que nós possamos se lembrar disso. Aqui no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7, fala assim: agora, quanto a vocês, irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes, como o lavrador que espera até a vinda da chuva do outono e a chuva da primavera, para que a sua preciosa colheita amadureça. Sim, sejam perseverantes e tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Que Deus possa nessa noite nos fazer entender, Ele está vindo, Ele está chegando. Enquanto Ele não vem, vamos perseverar nele, vamos perseverar no propósito dEle, vamos perseverar adorando ao nome santo dEle, vamos honrá-lo e viver uma vida no qual Ele venha a ser exaltado, amém? O nosso Redentor está vivo, o nosso Senhor, Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Que nós possamos entender, existe um Deus soberano, acima de todas as coisas, que nos vê, Ele nos conhece, e que nós possamos falar no nome de Jesus: sai preocupação da minha vida, sai medo da minha vida, sai angústia da minha vida, sai dúvida da minha vida, porque o meu Deus, Ele está comigo, amém? Ele só não se aproxima de nós se nós não o permitirmos, mas Ele ama os seus filhos e Ele quer estar perto. Levante suas mãos, comece a orar, comece a invocar o teu Pai dentro de você. Nós somos a igreja dEle, nós somos pertencentes a Ele. Por isso, em rendição ao Senhor, comece a falar palavras no qual você está convidando Ele para se manifestar. Ele já mora aí, Ele já está aí, mas Ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer mostrar a sua bondade através da sua vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Tu és o Deus neste lugar. Vem, Senhor amado, e toma as nossas vidas. Vem, Senhor amado, e toma, Senhor, as nossas mentes. Deus amado, retira de nós tudo que não provém do Senhor. Tira toda a falta, Deus amado, de paciência. Que nós possamos, Senhor, estar esperançosos em Ti. Que nós possamos estar esperando por Ti. Enquanto o Senhor não vem, Deus amado, nos ajude, Senhor amado, a viver feliz nessa terra, porque a felicidade não está no que temos, a felicidade não está, Senhor amado, nas coisas que nós podemos possuir. A felicidade verdadeira está em Ti, Jesus. Está em saber que um dia o Senhor virá e nos levará diante do trono de glória. Um dia o Senhor virá, Deus amado, e nos fará experimentar, Senhor amado, da eternidade nos céus. Alegra-nos nessa noite, renova-nos nessa noite, levanta-nos nessa noite. Faz o Teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Eu repreendo toda seta maligna, eu repreendo, Deus amado, todo levante de Satanás,
este lugar é teu, este povo é teu. Que no nome de Jesus eu venha ao encontro de cada vida que está, Senhor amado, abençoando. Traz as bênçãos deste lugar, Senhor. Traz as bênçãos celestiais sobre essas famílias, Senhor. Traz as bênçãos celestiais, Senhor amado, sobre cada casal, sobre cada criança, adolescente, jovem, idoso. No nome de Jesus, que todos que ouvem a minha voz venham ser tocados por Ti, Jesus. Tocados por Ti, Jesus. Seja exaltado e engrandecido no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. Tu já disse eu te amo para o Senhor hoje? Já alegrou o coração do Pai dizendo: Pai, eu te amo. Que nós possamos expressar a Ele o nosso amor através da canção, através da adoração. Amém? Com o nosso louvor vamos alegrar o coração do Senhor. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater o meu. Eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater no meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e lidar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater no meu. Eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater no meu. E nós declaramos a Ele: te amo, te adoro, me prostro. Pra quê? Pra te adorar, te alegrar. Declare: te amo, te amo, te adoro. Eu me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater no meu. Eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor,
poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater no meu. Glória a ti, Jesus. Glória a teu santo nome, papai. Nós conhecemos a história de Jó, um homem temente ao Senhor, um homem que viveu para agradar ao Senhor. A preocupação dele era tão genuína, era tão linda, que todas as vezes que ele vinha à casa do Senhor, todas as vezes que ele ia ao templo, ele levava ali o sacrifício, ele levava ali as ofertas pela vida dele, pela vida dos seus filhos. E ele pedia perdão pela vida dele, pela vida dos seus filhos, da sua família. Ele não queria que nada entristecesse o coração do Pai. Mas mesmo ele sendo justo, mesmo ele andando corretamente, o inimigo tramou contra a vida dele. Nós estamos aqui na terra. A Bíblia também diz que o mundo jaz do maligno. Então o tempo todo ele trama contra a igreja do Senhor. Não somente com este lugar, eu e você somos a igreja amada do Senhor. Somos o local precioso no qual o Espírito Santo quer habitar. E ele quer destruir, o inimigo quer destruir as nossas vidas, para poder, no fim das contas, atingir o coração de Deus. E ele tramou contra Jó, e Jó perdeu tudo. Jó passou por um momento muito difícil na vida dele, mas ele não renegou a Deus. Ele não abandonou o Senhor. Ele teve as suas dúvidas, seus questionamentos, mas ele foi diante do Pai, diretamente ao Senhor e o perguntou. Ele não murmurou para sua esposa, ele não murmurou para os seus amigos. Ele falou com Deus. Ele abriu o coração dele para o Pai. Que nessa noite você possa abrir o teu coração para Deus. Que nessa noite você possa te achegar diante dele com sinceridade, porque ele vai te dar a resposta que você precisa. Ele vai dizer o porquê que está acontecendo certas coisas na sua vida. Se ele não responder, uma certeza eu tenho: se você permanecer nele, ele permanecerá contigo. Eu tenho convicção. Digo, Senhor, não abandona os seus. Ele não nos deixará sozinhos. Nós podemos enfrentar gigantes, mas ele estará conosco. Que nessa noite os nossos olhos sejam abertos, que nessa noite os nossos ouvidos sejam destapados, que nós possamos sentir ele bem perto, que nós possamos sentir ele dentro e não fora, no nome de Jesus. E tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que veio de mal contra as nossas vidas, ele tem poder para restituir. Ele tem poder para fazer de novo. Ele tem poder para pegar um vaso quebrado e fazer um vaso novo e belo na presença dele. Ele está neste lugar. Adore ao nome do seu Senhor. Adore ao nome do seu Deus. Glorifica a ele, porque ele é digno. Seja exaltado neste lugar, Senhor. Seja engrandecido neste lugar, Senhor amado. Nós confiamos em ti. Nós esperamos por ti. Nós desejamos a ti. Sabemos que o melhor, Senhor, está em tua presença. Oh Deus, seja engrandecido neste lugar. Os planos, Senhor amado, podem ser frustrados por um tempo, mas no final prevalecerá a tua vontade, prevalecerá o teu querer, prevalecerá os teus sonhos para nós, Senhor. Comece a exaltá-lo. Comece a falar com ele. Ele está aqui. Aleluia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu.
Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Refrigera, Senhor. Refrigera, Senhor. Vem curando, Senhor. Vem sarando, Senhor. Vem renovando, Senhor. Vem fazendo a tua obra em nós, Senhor. No nome de Jesus. Quebra, Deus amado, tudo aquilo, Senhor, que impede o fluir do teu Espírito em nós. Nós queremos a Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude a entender que não somos nada sem a Tua presença. O Senhor é a coisa mais preciosa, mais importante em nossas vidas, Senhor. Vem, Deus amado. Vem trazendo de volta a esperança, o ânimo, a coragem. Levanta-nos, Senhor, em autoridade. Levanta-nos, Senhor, no Teu poder. Espírito da vida, vem neste lugar. Lava-nos com Teu sangue, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Tu és o Deus que nos perdoa. Tu és o Deus que nos aceita. Tu és o Deus que faz de novo. Espírito Santo de Deus, eu invoco a Tua presença dentro de nós. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Glória ao Teu nome. Restitui. 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 Fale. Eu quero de volta, eu quero. Fala com coragem, com certeza. Sara no Senhor.
e põe teu azeite em minha dor. Coloca, Senhor. Restitui e leva minhas alas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Glória a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Que todos possam ver quem tu és. Que todos possam ver a tua grandeza, Senhor, em nossas vidas. Que seja notória, Senhor. Que seja notória a tua presença em nós. Que seja notório, Senhor, o teu poder através de nós, Jesus. Que todos possam ver quão grande tu és. Que nós possamos, Senhor, transmitir a tua grandeza, Senhor. Que nós não possamos ter medo nem vergonha de demonstrar quem tu és em nós e quem tu és para nós. E que nós possamos de fato dizer: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Se ele faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E ele não muda por gerações, ele é o mesmo. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Se ele é Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu,
e todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, sim, tu és. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Se nós cremos, se nós cremos, se nós cremos que todos hão de ver quão grande tu és, Senhor, todos vão te ver. Quão maravilhoso tu és, Senhor, todos vão te ver. Quão maravilhoso, quão misericordioso tu és, sim, tu és. Tua fidelidade não muda. Ele não muda, Ele não muda. Ele é um Deus imutável. A fidelidade dele é eterna. A misericórdia dele é infinita. O amor dele é infinito. E tem que ser demonstrado essa grandeza por onde nós passamos, aonde nós estivermos. Aconteça o que acontecer, ele tem que ser engrandecido. Ele precisa ser engrandecido em nós e através de nós. O que as pessoas têm visto dele em nós, o que as pessoas têm notado dele em nós, será que temos transmitido a grandeza desse Deus? Será que as pessoas têm reconhecido quem ele era através de nós? Que nós possamos declarar, não só com palavras, mas que nós possamos declarar com nossa vida, com nossa maneira de viver, com nossas atitudes, com nosso testemunho, a grandeza desse Deus, a grandeza desse Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Aplauda Ele, aplauda Ele. Glória a Deus. Pode se sentar, crianças. Cadê as crianças de Jesus? Ô, Glória. Que lindos. Oi, amor, vi? Sorriso tímido dele. É o Pedro. Cadê o Pedro? Tendo suas mãos, vamos abençoá-lo. Vem, Elô. Vamos orar por eles? Amém. Senhor, toma seus príncipes e princesas, Pai do teu reino, em nome de Jesus, que o Senhor possa enchê-los com teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, que eles cresçam crianças obedientes aos pais, amando o Senhor, amado incondicionalmente ao Senhor, como o Senhor os ama, em nome de Jesus. Que eles permaneçam inocentes, Senhor amado, conforme a idade deles, Pai. Que eles possam, Senhor, receber de Ti as informações dos céus, e eles se alegram contigo, Senhor, que não falte nada para eles, que eles tenham tudo que eles necessitam, Senhor. Abençoe os seus pais, Senhor amado, os abençoe, Senhor amado, que eles possam hoje, Deus, aprender mais do Senhor no culto infantil. Senhor, abençoa a professora, Senhor amado, e que tudo ali seja feito para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Vamos lá com a professora? Devagar. Glória a Deus.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite a você também que está em casa, participando do culto online. Prepara teu coração, porque Deus tem uma palavra para você e para a tua família também. Irmãos, abra uma palavra comigo em João, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 66 ao 68. Antes de nós lermos, eu quero fazer uma pergunta. O que tem te movido a buscar a Jesus? O que te move a buscar o Senhor? Muitos buscam a Deus procurando conforto, procurando milagres, procurando prosperidade, cura, libertação. E em Jesus existe tudo isso. Ele é o nosso Deus que opera milagres, que cura, que transforma, que liberta, que abre portas, que abençoa as famílias. E nós devemos sim procurá-lo por isso também, porque Ele é a fonte da riqueza para a nossa vida e para a nossa família. É Ele quem provê e cuida de nós. Mas nós devemos ir a Ele para algo além disso. Não apenas por isso. Nós devemos ir a Ele por quem Ele é, pela vida eterna que Ele pode nos oferecer. João capítulo 6, versículo 66. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Feche os olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor Jesus, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só a tua palavra pode nos salvar. Só a tua palavra pode nos satisfazer por completo, Senhor. Que essa palavra hoje seja rema, uma palavra revelada para as nossas vidas e para o nosso coração, Deus. Que a gente não apenas ouça uma exposição desse texto, Senhor, mas que seja o Senhor falando conosco por meio da tua santa palavra. Senhor, nós queremos ouvi-lo, queremos crer em ti e que a tua palavra traga vida às nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Essa palavra foi apresentada em um contexto onde Jesus inicialmente ele tinha multiplicado os pães e as pessoas ficaram maravilhadas com aquele milagre, com aquilo que Jesus tinha feito. Jesus tinha multiplicado pães para um povo faminto. Então, impressionados com aquilo, eles tentaram fazer de Jesus o rei deles. Tentaram fazer Jesus reinar sobre eles. Adiantar o ministério de Cristo. Então Jesus ele se retirou e foi para uma outra região para pregar. E a multidão foi atrás de Jesus, impressionadas com o milagre da provisão que ele tinha operado. Impressionados com aquilo que ele tinha feito, saciado a necessidade física e material deles naquele momento. Então Jesus olha para eles e dizem: olha, eu sei que vocês estão me seguindo, mas não é porque vocês gostaram da palavra que eu preguei para vocês. Eu sei que vocês estão seguindo, não é porque vocês valorizam a mensagem de vida que eu tenho para dar a vocês.
Eu sei que vocês estão seguindo, não porque vocês querem ser transformados pela minha palavra e conhecerem mais o Pai. Vocês estão me seguindo só porque vocês comeram os pães que eu multipliquei. Só porque eu satisfiz a necessidade física de vocês. E quantos de nós, muitas vezes, não seguimos Jesus apenas pelo que Ele pode nos dar materialmente. Apenas pelo que Ele pode nos dar fisicamente. Então, nos versículos anteriores aos que a gente leu, Jesus confronta o povo, dizendo que o olhar deles era materialista, era um olhar humanista, era um olhar que pensava no aqui e no agora. Então eles dizem: ei, me sigam, me ouçam, me valorizem e estejam comigo, não por aquilo que eu posso dar fisicamente a vocês, mas pelo pão da vida que eu posso oferecer a vocês, pela minha palavra que pode trazer vida eterna a vocês, porque se vocês comerem desse pão físico, vocês vão sentir fome novamente, mas aquele que comer do pão do céu, esse vai estar saciado eternamente. E ele estava falando isso sobre a carne e o sangue dele, sobre a morte e a ressurreição dele. Ele estava dizendo: olha, se vocês me buscarem, ou buscarem somente aquilo que satisfaz as necessidades dessa vida, vocês vão ter que estar o tempo todo correndo atrás dessas coisas. Porque quando a gente busca aquilo que satisfaz os desejos dessa vida, a gente tem que correr atrás de desejos o tempo todo. Nunca uma conquista vai nos bastar. Porque quando a gente conquista aquilo que a gente queria, logo a gente cai no tédio e quer outra coisa. E a gente tem um vício de conquistas, um vício de dopamina, um vício de prazer que nunca acaba. Agora ele disse: olha, mas se vocês comerem do pão do céu, daquilo que eu tenho a oferecer a vocês, vocês nunca mais terão fome e sede. Vocês estarão saciados completamente. E ele disse: a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. A carne e o sangue de Cristo, que a gente toma na ceia de uma forma simbólica, de uma forma memorial, aponta para uma vida de comunhão com Cristo. Aponta para uma vida em que eu sei que a morte de Jesus trouxe vida para mim, e o corpo dele foi entregue em meu favor, e eu tomo posse disso para que eu tenha comunhão com o meu Senhor. Então o que Jesus está oferecendo e dizendo a eles: não procurem satisfazer a necessidade física de vocês apenas. O que eu tenho a oferecer a vocês é a comunhão, é a intimidade, é um relacionamento, é a minha presença. E isso nunca vai fazer com que você procure mais, que você caia no tédio, te deixe insatisfeito. A presença do Senhor, ela sempre vai nos satisfazer. A gente sempre vai ter mais fome e sede dele. A gente vai sempre querer mais de Deus para nós. E ele não vai nos deixar com fome ou com sede, ele vai nos satisfazer. Ele vai nos saciar. Quanto mais a gente quer de Deus, mais ele se revela a nós. E quanto mais ele se revela a nós, mais nós queremos dele. Mas a gente nunca fica insatisfeito com ele. Ele sempre nos completa. Agora o povo não gostou do que ouviu. Jesus mandou eles tirarem o olhar daquilo que era físico, daquilo que era provisão física e momentânea deles, e focarem naquilo que era eterno, focar nele, em sua palavra, e o povo não gostou. Eles disseram, mas alguns, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele.
Eles não gostaram de ser confrontados a perderem esse olhar materialista e se focar na eternidade. Muitos de nós, muitas vezes, quando somos confrontados por Cristo, a gente é tão apegado às coisas dessa vida e se foca tão pouco no céu, e no Senhor e na eternidade, que a gente não gosta disso. Que a gente prefere ficar ouvindo discursos de que Deus tem uma bênção financeira para você e se apega somente a isso. É uma verdade, mas não é a única verdade. E a gente se apega somente a isso e esquece de olhar para a eternidade. Por esse motivo, muitos deixam de seguir Jesus. Jesus convida a gente a olhar para Ele, a buscar a Ele. Porque vai chegar um momento da nossa vida em que a gente não vai ver o milagre. Vai chegar um momento na nossa vida que a gente não vai ver a cura. Vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai descer. E nesse momento muitos acabam se desviando, se revoltando, olhando para Deus e perguntando: onde é que está o Senhor aqui? Onde é que está o Senhor para cuidar de mim, se eu estou passando por isso que eu estou passando? A gente vê como foi ministrado sobre Jó, quando ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu toda a riqueza dele, ele perdeu a saúde, ele perdeu a paz. Virou para a esposa dele e disse: se a gente não tem aceitado de bom grado, se a gente tem aceitado as coisas boas, por que a gente não vai aceitar as coisas ruins também? Entender que faz parte da vida. E ele se resignou, ele não abandonou a Deus, mas ainda assim ele continuou com questionamentos. Deus, se o Senhor é tão bom e justo, por que isso foi acontecer? Eu não entendo. Ele não acusou Deus, mas ele não deixou de expressar o fato de que ele não conseguia entender o fato da conta não fechar. Eu sou bom, eu sou justo, mas eu estou sofrendo, eu não entendo. Deus, eu não entendo. E ele abriu o coração dele e ele dizia: Senhor, eu não entendo. Então Deus se apresenta a Jó e nunca explica o motivo do sofrimento de Jó. Sabe o que Deus fala para Jó? Quando Jó, tão pequeno, com o coração sofrendo, questiona a justiça de Deus. Por que acontece? Mas ele foi direto para o Senhor. Ele não murmurou, ele não chutou o balde, ele continuou firme na presença de Deus, mesmo não entendendo. Ele falou: eu não entendo, mas eu não saio da tua presença. Então Deus vira e se apresenta a Jó. Nunca responde o motivo do sofrimento ou o questionamento de Jó sobre a justiça. Ele apenas diz: Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Eu não lembro de ter te visto. Às vezes nós, em nossa mente tão pequena, quer questionar a justiça de Deus, quer questionar quem Ele é, quer questionar as decisões do Senhor. A nossa mente é tão pequena comparadamente de Deus. De modo que a gente pode ser justo, ser fiel e passar por sofrimentos. E nós iremos passar. Mas ainda assim a gente deve continuar onde a gente está, na presença dEle. Mesmo sem entender, mesmo doendo, mesmo que a gente tenha todos os motivos para sair correndo e dizer: cansei, não quero mais, a gente continua. A nossa mente não entende mais: Senhor, para onde que eu vou? Se só no Senhor encontro palavras de vida. Essa foi a resposta de Pedro. Deus, Jesus, o que o Senhor disse é duro sim, é difícil sim, é difícil. Eu não olhar para as coisas da vida e me focar em Deus é difícil. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo.
Deus, eu não consigo entender muitas vezes. Existem questionamentos. Às vezes parece que não faz sentido, que não está valendo a pena. Pedro veio a sofrer por causa disso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por ser fiel a Jesus. Ele pagou o preço com a vida dele. Mas ele disse: para onde que eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se só a tua palavra preenche o meu coração. Se só a tua palavra me dá vida. Se só a tua palavra me salva. Para onde que eu vou? Conforto nenhum no mundo me dá aquilo que a tua palavra me dá. Prazer no mundo nenhum me dá aquilo que a tua palavra me dá, que é a vida eterna. E ele se manteve firme no Senhor. No mundo, eles poderiam encontrar saciedade, satisfação temporária. Mas somente em Jesus eles encontrariam algo que preencheria o coração deles para sempre. Somente em Jesus. Somente em Jesus nós hoje encontramos aquilo que preenche o nosso coração. Vale a pena a gente continuar sendo fiel a Deus, mesmo em meio à dificuldade. O que leva os nossos irmãos, no passado e hoje, a sofrerem perseguição e a se manterem fiéis mesmo diante da ameaça? É que eles encontraram algo que é muito mais valioso do que a própria vida. Ontem na aula de teologia, minha professora estava contando que a igreja dela apoiava um ministério que cuida da igreja perseguida. E que eles receberam um relato de um pastor que ministrava em uma região, em um país árabe. E esse pastor ganhou para Jesus 2 muçulmanos, um casal, um homem e uma mulher, eram noivos. E eles se converteram, entregaram a vida deles a Cristo. Só que no dia que os irmãos dessa mulher descobriram, eles fizeram algo com ela, que o pastor foi pedir ajuda, pedir oração, porque ele estava traumatizado com o que ele viu, chocado, triste. Os irmãos dessa mulher arrancaram os olhos dela, porque ela se converteu a Cristo. Imagina o que ela passou. A oferta: abandona esse Jesus, ou você perde os olhos. E ela preferiu perder os olhos do que abandonar a Cristo. Nós somos levados a tomar essa decisão todos os dias também. Nós somos desafiados a se manter fiéis ao Senhor. Talvez você não tenha os seus olhos ameaçados ou a tua vida ameaçada, mas para se manter fiel a Deus, talvez você deva dizer não às pessoas e isso pode te prejudicar. Talvez para se manter fiel a Deus, você talvez deva dizer não a alguns esquemas e isso pode te prejudicar. Não a algumas propostas e isso pode te prejudicar. Mas só no Senhor a gente encontra a vida e vale a pena dizer não. Vale a pena abrir mão da nossa vontade. Vale a pena abrir mão do nosso conforto. Vale a pena abrir mão da nossa própria vida, porque Jesus disse que aquele que perder a própria vida por amor a Ele, na verdade, vai ganhar a vida. Então a gente se mantém fiel ao Senhor. E a pergunta é: o que as palavras de Jesus têm de tão especial ao ponto de cativar cada discípulo nos últimos 2000 anos? Não pense você que a igreja ficou caída durante 2000 anos, foi uma instituição falida. Não. Desde que Jesus veio, morreu, ressuscitou,
foi aos céus, o Espírito veio sobre a igreja. Nos últimos 2000 anos, existiram homens e mulheres fiéis a Deus, até as últimas consequências. E por quê? O que essas palavras de Jesus que queimam no coração de cada discípulo têm de tão especial que cativam o coração de cada discípulo? Primeiro, as palavras de Jesus salvaram eles do inferno. João 5:24. Jesus nos diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A palavra de Deus te salvou. É ela que nos salva, é ela que nos dá a vida. Nada no mundo pode salvar o homem. Somente a palavra de Deus. As palavras de Jesus libertam. João 8:31 e 32 disse Jesus aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem no meu ensino, nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se trata apenas de conhecer, mas de permanecer. E de permanecer praticando. E à medida que a gente permanece praticando, que a gente se esforça dia após dia para colocar essa palavra em prática na nossa vida, a palavra vai nos libertando, vai nos transformando, vai nos mudando. Algo que terapia nenhuma faz, algo que análise nenhuma faz, a palavra faz, que é transformar o nosso coração, nos libertar do vício, nos libertar dos demônios, nos libertar do pecado, nos fazer verdadeiramente livres. Quantos homens e mulheres de Deus hoje não estão presos, acorrentados pelos pés e pelas mãos, por serem fiéis a Jesus? Mas eles são os homens mais livres que existem no mundo. Podem estar presos fisicamente, mas espiritualmente eles estão livres em Cristo. Estão tão livres que não tem nem medo da morte mais, porque eles sabem que se eles morrerem, eles vão estar face a face com o Senhor. No dia que eles fecharem os olhos e abrirem novamente, eles vão ver Jesus sorrindo para eles, dizendo: meu filho, seja bem-vindo. Jesus nos chama a esse tipo de liberdade, em que a gente já não teme nem mais pela nossa própria vida, porque a gente está tão entregue a Ele, que a palavra dele nos libertou, e somos livres diante dele. As palavras de Jesus satisfazem o coração. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Nunca mais terá sede, mas uma água que jorra para a vida eterna. As conquistas nossas nos alegram por um tempo. Os prazeres nos alegram por um tempo, mas acaba. Mas a palavra do Senhor, quando está firmada no nosso coração, ela nos dá uma vida eterna, uma fonte de saciedade que nunca se acaba. E as palavras de Jesus fazem algo que nada no mundo pode fazer. Porque todos nós pecamos. Todos nós fazemos aquilo que é de errado. A gente trai o nosso Deus, a gente trai o nosso próximo, a gente fere a nós mesmos com o nosso pecado e faz o que não gostaria de ter feito. E muitas vezes a gente é tomado pela culpa, pela vergonha. Então a gente tenta fazer algo de bom para tentar compensar a besteira que nós fizemos, para tentar encobrir. Mas não se limpa a sujeira com uma coisa boa. A gente tem que olhar para a sujeira e limpar a sujeira.
Imagina que o chão está sujo aqui. Ele não vai ficar limpo se eu colocar uma cadeira limpa aqui. Ou se eu colocar um tapete novo aqui. Eu tenho que limpar o chão. Da mesma forma, não são nossas boas ações que vão nos purificar do nosso pecado. O nosso pecado tem que ser lavado. E sabe o que lava? João 15, versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que vai te purificar todos os dias. Porque pecadores nós somos, nós pecamos todos os dias. Mas todos os dias nós podemos ir até Cristo, pedir perdão para Ele. E Ele nos purifica. E à medida que nós conhecemos a palavra e nós nos esforçamos para praticar ela, mais e mais ela vai purificando a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. De modo que você vai estar tão cheio da palavra que você vai praticar ela de forma natural. As suas decisões vão estar alinhadas com a palavra de Deus. Então a palavra ela vai te purificando, vai limpando as trevas que há em nós. E nos levando a viver em obediência, Senhor. Então, diante da pergunta de Cristo para Pedro, ele diz: Senhor, para onde que eu vou? Se só você tem a palavra que me traz vida. Só o Senhor tem a palavra que transforma a minha história. Só o Senhor tem a palavra que me salva eternamente. E essa é a resposta que nós damos ao Senhor. Senhor, para onde eu vou? Aqui eu vou me apegar? Em que eu vou confiar? Se em você eu já encontrei tudo aquilo que eu preciso. Se coloca de pé. Feche seus olhos. Hoje Jesus nos convida a colocar o nosso coração nele e em sua palavra. Enquanto essa canção estiver sendo cantada, ore a Ele e coloque o teu coração nele. Agradeça pela vida eterna que Ele te deu, pelo perdão dos seus pecados. Peça a Ele mais amor pela palavra dEle. Peça ajuda para Ele. Deus, eu amo ainda demais. Eu me preocupo demais com as coisas dessa vida, de modo que eu às vezes amo mais as coisas daqui do que o Senhor. Você tem que se preocupar com a sua vida sim, com as suas coisas, com suas conquistas, é importante. Mas o Senhor precisa estar em primeiro lugar na tua vida e no teu coração. Então peça a Ele: Senhor, ainda que eu perca tudo, ainda que tudo dê errado para mim, que eu continue te amando e que o Senhor seja a minha alegria plena. Ore a Ele. Oh, Espírito Santo. Dá-me de beber, pois tenho sede. Quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. A minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.
porque tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Jesus. O Senhor é a fonte da nossa riqueza. Diga a Ele, Senhor, o Senhor é a fonte da minha alegria. A Tua palavra é a minha alegria. A Tua palavra me satisfaz. A Tua palavra me dá vida. É no Senhor que eu encontro a vida. É no Senhor que eu encontro aquilo que preenche o meu coração. É no Senhor que eu encontro aquilo que me completa. Deus, que os meus olhos sejam focados em Ti, Senhor, e somente em Ti. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Ainda de pé, separe o seu dízimo, a sua oferta, se você trouxe. Vamos orar ao Senhor. Vamos consagrar a Ele, amém? Senhor, nós Te agradecemos pela oportunidade de dizimar e de ofertar na Tua casa. Nós pedimos que o Senhor venha prosperar, venha abençoar o Teu filho e a Tua filha, que tem contribuído de forma fiel com a manutenção da Tua casa, com a manutenção do serviço no templo, Senhor. Seja provendo aquele que hoje está desempregado e aquele que hoje está desequilibrado financeiramente, Pai. Abençoe-o, Senhor, com prosperidade, com crescimento, Pai. Multiplica na Tua casa e faça os nossos corações generosos para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater no meu. Glória a Deus, irmãos. Os avisos rapidinho, a gente já vai orar para encerrar, ok? Amanhã, se você faz parte do estudo de sexta-feira, não deixe de estar presente conosco. Domingo, culto da família, amém? Todos aqui, domingo, glorificando a Deus, buscando ao Senhor, culto de missões, amém? Vamos orar para encerrar. Senhor, nós Te agradecemos por mais uma noite de louvor, de adoração. Te agradecemos pela Tua palavra que nos deu vida, Senhor. Te peço, Deus, que o Senhor venha estar guardando, protegendo e abençoando cada um dos Teus filhos que está aqui essa noite e os que não puderam vir também, Pai. Dê a todos nós um final de semana abençoado, marcado pelo livramento do Senhor, pela Tua mão e pela Tua presença, Pai, nos acompanhando e nos abençoando todos os dias, Senhor. Que o Teu amor continue preenchendo os nossos corações e nos dando vida, Pai. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.